O que eu preciso saber de finanças, do ponto de vista prático? Todo episódio quase aqui, né, eu trago discussões comportamentais em relação a esse mundo de finanças. Porque, como eu sempre menciono, eu julgo que, primeiro, é o que eu domino, segundo, é muito negligenciado e tem uma importância absurda quando se fala de dinheiro, e terceiro, me fascina, porque me fascina muito estudar comportamento humano e alinhar isso com dinheiro, eu acho que nos leva para um autoconhecimento muito interessante, sabe, e é realmente algo que eu acho que que contribui muito na vida das pessoas. Porque no momento que eu consigo entender como que eu funciono e como que é a minha relação com o dinheiro, por exemplo, tudo que nós tratamos no episódio que eu falei na semana passada, né, o episódio 122 que eu falei de atitude financeira, se nós entendermos tudo aquilo, facilita tanto a nossa vida, na construção de uma boa qualidade de vida, que sem dúvida nenhuma negligenciar os aspectos psicológicos e comportamentais no trato com o dinheiro é uma enorme ignorância, uma enorme, é como se tu estivesse abrindo mão das questões financeiras, né, das questões financeiras não, é como se tu estivesse abrindo mão de uma qualidade de vida. Só que o fato de nós precisarmos cada vez mais olhar para o comportamento, não exime, né, não extingue a necessidade de nós também termos conhecimento financeiro. Quando nós falamos dos pilares da alfabetização financeira, eu falo de atitude, eu falo de conhecimento e eu falo de comportamento. Portanto, no último podcast, nós falamos exclusivamente de atitude. Neste, nós vamos falar exclusivamente de educação financeira, que não é o suficiente por si só, mas sem ela eu também não consigo me comportar na direção correta, porque eu vou tomar decisões equivocadas, já que eu não vou saber o que que é certo ou o que que é errado. E eu nunca discuto essas questões práticas, né? Mas eu julguei que talvez fosse interessante fazer um episódio indicando os conteúdos que eu julgo que são importantes de serem estudados, de serem compreendidos quando se fala de conhecimento financeiro. Aquelas coisas que eu acho que qualquer pessoa deve buscar saber. Sabe assim, tipo, ah, tal coisa, isso tu tem que saber. Ah, mas não me interessa. Não interessa que não te interessa. Tu tem que saber, porque isso vai fazer com que tu tenha uma melhor qualidade de vida, isso faz com que tu tenha melhores decisões com teu dinheiro. Então, seria uma irresponsabilidade da tua parte não buscar esse conhecimento, para que daí a gente vá construindo esses pilares de uma forma bem efetiva, tá? Então, o objetivo do nosso episódio hoje é justamente para que eu traga quais são os aspectos que eu julgo que são indispensáveis em termos de conhecimento financeiro. E eu vou dar algumas orientações, alguns direcionamentos. Óbvio que nós não vamos nos aprofundar nessas questões, mas eu acho que na construção disso é interessante ter esse direcionamento, né? Qual é o mínimo, qual é o básico que eu preciso saber para tomar boas decisões e construir boa qualidade de vida. Então, é isso que nós vamos tratar no nosso episódio número 123 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre conhecimento financeiro, comportamento financeiro, né? Aí eu troquei hoje, eu falei conhecimento financeiro, porque esse, em especial, é sobre educação financeira. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, 123 episódios, estamos aqui trazendo discussões da ciência, discussões que são relevantes, mas de uma forma simples e aplicável na nossa vida. Enfim, sem mais delongas, vamos a 7 tópicos que eu julgo que são indispensáveis para que você tenha um conhecimento básico sobre finanças e a partir disso, junto com a atitude que nós falamos eu ia dizer na aula, que nós falamos no episódio anterior, você construa um bom comportamento, tá certo? Para começar, são 7, só já te deixando aí pronto, né, preparado para estes 7 tópicos. Para começar, qual é a primeira coisa que eu julgo que qualquer pessoa tem que saber quando se fala de dinheiro? Fluxo de caixa. Qualquer pessoa precisa saber o mínimo de fluxo de caixa. E quando eu falo de fluxo de caixa, não é assim, meu Deus, então eu preciso anotar cada cafezinho que eu tomo. Não, não é isso. Mas é entender primeiro o conceito e a dinâmica do que é fluxo de caixa. Então, essa estrutura de saber o que está entrando de dinheiro, o que está saindo de dinheiro, qual é a folga financeira que se tem, tá?
Então essa compreensão de que fluxo de caixa nada mais é do que tu saber a dinâmica do dinheiro na tua vida. Quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto que sobra, tá? Esse conceito de fluxo de caixa, de entradas e saídas, né, entender a dinâmica da movimentação do dinheiro, isso é indispensável do ponto de vista de comportamento, porque se eu não sei como que tá esse fluxo de entradas e saídas, eu não consigo direcionar meu comportamento para uma forma adequada. Porque pensa comigo, digamos que tu tá lá, né, trabalhando muito a tua atitude para que tu tenha uma percepção de longo prazo, para que tu atribua o dinheiro como uma fonte de segurança, uma fonte de liberdade, que ele represente para ti uma coisa positiva, que não seja um significado de poder e de status, porque isso a gente aprendeu na última aula, na último podcast que não é interessante, que ele também não seja, um potencializador da tua ansiedade, como eu disse que para mim muitas vezes foi, que isso também não é adequado. Então, tu trabalhou todas essas questões, mas daí tu não sabe quanto tu ganha, quanto tu gasta. E aí o que que acontece? Tu até tem uma predisposição, construiu uma atitude positiva para que tu consiga, né, construir um futuro diferente. Só que se tu não sabe quanto tu ganha, quanto tu gasta, se tu não entende como que funciona um fluxo de caixa, tu vai passar o cartão de crédito daqui a pouco sem saber se tu pode pagar aquilo ou não. Aí tu vai lá e passa o cartão de crédito. Aí eu tenho uma visão de longo prazo. Eu acho importante guardar dinheiro para o futuro. Mas eu passei o cartão de crédito e eu não sei se eu consigo pagar esse mês, esse valor. É incoerente, entendeu? Então, assim, tu precisa trabalhar essas 2 coisas juntas. Por isso que tu precisa saber quanto tu ganha, tu precisa saber quanto tu gasta, tu precisa saber qual é a tua folga financeira, tu precisa saber quais são os teus objetivos e para onde tu vai direcionar o dinheiro dessa diferença dessa folga. Vai para reserva de emergência, vai para pegar dívida, vai para teus sonhos, vai para aposentadoria, para onde vai essa folga financeira? Como é que tá a estrutura de organização desta folga financeira? Isso é imprescindível. Então o fluxo de caixa, entrada, saída, folga, é muito importante. E eu ainda somo, né, esse conhecimento de fluxo de caixa e orçamento com um conceito do Richard Thaler que se chama contabilidade mental. Ele mostra, né, em todos os estudos de contabilidade mental, que o simples fato de tu pensar assim, ó, vou no supermercado, aí eu vou gastar no máximo R$ 300 no supermercado. Essa simples cálculo mental antes de chegar no supermercado já permite que tu tenha um comportamento mais adequado no supermercado do que aquela pessoa que entrou no supermercado sem estabelecer limite nenhum. O simples cálculo mental de orçamento já ajudou. Fez com que ela gastasse menos. Então, é muito importante que essa construção do fluxo de caixa e esse entendimento do conceito do fluxo de caixa, ele não precisa ser a coisa mais mirabolante do mundo, anotando o micro cafezinho, anotando a balinha, tendo que usar um software super avançado, não é isso. E eu ressalto isso porque por vezes as pessoas, elas vão atribuindo à gestão financeira uma complexidade que não precisa ter. E aí no momento que ela acha que aquilo é muito complexo, ela nem tenta fazer, porque é muito difícil e não precisa ser difícil. Tu pode pegar um papel simples, uma caneta, quanto eu ganho, quanto eu gasto, separe em essencial e não essencial, vê quanto sobrou. A partir do que sobrou, o que que eu vou destinar para pagar dívida, montar reserva, aposentadoria, sonhos e pronto, acabou. Não tem mistério na gestão financeira, é a gente que cria esses mistérios. O mistério, na verdade, ele é criado do ponto de vista da atitude e do comportamento, né? Porque o mistério ele é criado porque muitas pessoas acham que ao fazer isto, elas estarão entrando numa grande prisão. Porque ao fazer fluxo de caixa, eu vou ter que ficar controlando quanto eu ganho, quanto eu gasto. E isso é ruim, isto é me aprisionar. Então elas julgam que ter esta gestão financeira vai aprisionar, quando na verdade fazer esta gestão financeira na realidade é o que compra segurança e liberdade. Quando eu consigo mudar essa atitude frente à gestão financeira também, por isso que eu fiz um episódio passado antes desse, quando eu consigo mudar esta atitude frente à gestão financeira e olhar e dizer assim, fazer fluxo de caixa nem que seja o básico, no início de cada mês, quanto eu ganho, quanto eu tenho para pagar, quanto vai sobrar, aloca o que eu tenho que sobrar, já deixa disponível na conta só o que eu posso gastar, o resto tira tudo na minha frente. Organizou?
vida que segue. Isso não te dura mais de 10 minutos. Se tu implementar esta rotina de fluxo de caixa na tua vida, a tua vida se resolve. A tua vida te resolve. Mas e o cartão de crédito, Jéssica? Limita limita a fatura, o quanto tu pode gastar no teu cartão de crédito dentro do dinheiro que tu tem, caso tu queira seguir usando o cartão de crédito. Isso já vai mudar completamente a tua relação com o dinheiro e a tua estrutura de vida financeira. E é simples, percebe? Não tem nenhuma complexidade aqui. A complexidade aqui é justamente as questões psicológicas e emocionais que vão colocando desculpas para não fazer isso, porque ao fazer isso acha que é uma prisão, quando na verdade isso aqui é comprar liberdade e segurança. E por que que se acha que isso é uma prisão? Porque por vezes num primeiro momento, ao fazer este movimento de fluxo de caixa, o que tu vai precisar fazer? Tu vai precisar abdicar de algumas coisas, porque não vai fechar o cálculo. No momento que tu fizer fluxo de caixa, tu vai perceber que algumas coisas tu vai ter que excluir dali, porque talvez tu esteja vivendo uma vida que tu não pode pagar. E quando tu perceber isso, aí tu vai, opa, peraí, então eu preciso readequar aqui as coisas. Eu preciso reajustar. E este reajustar a estrutura da vida é o que dói muito. Por isso que tu não deve aumentar padrão de vida antes de ter plena condição disso. Porque depois se tu tiver que baixar teu padrão de vida, dói muito. E aí tu não vai querer olhar o teu fluxo de caixa. Mas tu não vai querer olhar o teu fluxo de caixa não porque tu não sabe fazer o fluxo de caixa, mas porque olhar para o teu fluxo de caixa vai fazer com que tu caia na real que tu precisa mudar teu estilo de vida. Então entende que do ponto de vista prático, tu precisa saber o que que é um fluxo de caixa e fazer. O que te inibe fazer isso, que é uma coisa extremamente simples, não é o conhecimento. São esses aspectos comportamentais, são esses aspectos psicológicos e emocionais que vão criando barreiras para que tu possa fazer teu fluxo de caixa. Então junta a atitude positivo, quebrando essas barreiras e mergulhe no fluxo de caixa que é, do ponto de vista básico, um conhecimento indispensável, uma atitude antecedente que precisa ter e o que vai direcionar para um comportamento adequado, tá? Então esse é o primeiro tópico que eu julgo que é indispensável. Saber o que é e como fazer um fluxo de caixa e um orçamento, atrelado a todos esses aspectos comportamentais. Segundo, precisa compreender o impacto da dívida na nossa vida. Eu vejo muitas pessoas vendo a dívida como uma grande solução e elas não conseguem compreender como que é a dinâmica prática de uma dívida. Aí aqui eu não tô falando, já tem episódio aqui falando sobre os aspectos emocionais e psicológicos da dívida. Aqui eu não tô entrando nos aspectos psicológicos e emocionais. Tô entrando do ponto de vista prático. A pessoa olha para a dívida como uma solução do ponto de vista emocional por vários fatores que já tem episódio mostrando aqui. Do ponto de vista prático, a pessoa não calcula o impacto que o juro vai trazer na vida dela. E isso é indispensável. Você precisa, se você tem dívida ou se você cogita fazer dívida, saber o básico do que é uma dívida. Qual é o tipo de cálculo? Por exemplo, tu vai fazer um financiamento imobiliário. Existe um método de cálculo de financiamento imobiliário que se chama saque, tá? Como que funciona? Quando tu começa a pagar o financiamento da tua casa, tu paga um valor mais alto do financiamento, certo? Na medida que o tempo vai passando, o teu valor da tua, da tua parcela vai caindo. Por que que o valor da tua parcela vai caindo? Porque quando tu inicia a pagar o teu financiamento, uma parte da tua parcela representa o pagamento do teu saldo devedor, e é uma parte menor, e outra parte desta parcela representa a taxa de juros, certo? Então, uma parte representa saldo devedor, outra parte representa juros. Quando tu vai abatendo esse saldo devedor, então tu, sei lá, faz um financiamento de 400 mil, pagou a parcela, 200, 300, 400 reais de saldo devedor a menos. Então agora, vamos colocar 500 para facilitar. Então agora ao invés de ter 400 mil de dívida, tu tem 399, 900, 900 não, 399 e 500, eu digo para facilitar o cálculo que ainda errei, né? 399 e 500 agora até o saldo devedor. Então na próxima parcela, tu vai pagar o saldo devedor mais um juro
que esse juro não é mais sobre os 400, agora é sobre o 399.500. E assim sucessivamente. Então, ao passar do tempo, o que vai acontecendo é que tu vai sanando o saldo devedor e o juro vai ficando menor. Por quê? Por que o juro vai ficando menor? Justamente porque no momento que eu vou pagando, eu vou abatendo o saldo devedor. E o cálculo do juro é em cima do saldo devedor. Se o saldo do devedor está mais baixo, o juro vai ser menor. Então isso vai fazendo com que o juro reduza, certo? Então esse é um ponto bem importante, bem relevante em termos do cálculo do saque. Por isso que é tão interessante quem tem um financiamento imobiliário, por exemplo, pagar a fatura atual e a última. Por quê? Porque a última parcela, ela quase não tem juros, mas ela vai abater um valor significativo do saldo devedor. Então, se eu consigo abater um valor significativo do saldo devedor, isso vai na próxima parcela que eu pagar, já diminuir o meu saldo devedor. E aí, assim, eu vou pagar menos juro. Então, eu sempre pago a atual e a última. Atual, a última, atual, a última, atual, a última. E isso, por vezes, reduz significativamente o valor de juros que eu vou pagar ao longo do meu financiamento, tornando aquele juro que foi me apresentado em 30 anos, se eu pagar em 15, muito menor. Entendeu? Então, assim, esse tipo de cálculo tem que ser feito, porque por vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu vou fazer um financiamento de 30 anos e eu vou morrer pagando durante 30 anos". Não, tu pode usar uma estratégia e reduzir o tempo que tu tá pagando isso e, inclusive, pagar menos juros, caso tu não consiga investir este dinheiro em algo que te rentabilize mais, certo? Então, vai valer a pena tu abater esses juros, abater este valor, se tu não achar por exemplo, um CDB que te pague uma taxa de juros superior ao que tu vai pagar do financiamento. Então, entender esse básico do que é um financiamento, como que funcionam os cálculos. Outra coisa, né, quando a gente faz um financiamento imobiliário, a gente vai olhar lá, tem uma taxa de juros. Só que na realidade a gente tem que olhar a taxa de juros efetiva, né, que é o custo efetivo total, é o CET. É isso que tu tem que olhar, porque o CET vai ter lá, por exemplo, embutido taxa administrativa da gestão desse financiamento. Tem a questão de seguro. Todo financiamento, ele embute um seguro automático. Tu vai pagar e isso aumenta o CET. Então tu tem que olhar o todo, né, tu vai pegar lá uma planilha gigantesca e tu vai conseguir analisar o que embute dentro daquelas parcelas e o que acontece ali. Então, essa compreensão na hora de tomar uma decisão de comprar uma casa financiada, por exemplo, é indispensável, porque daí tu vai conseguir parar, fazer cálculo, olhar o que vale a pena, será que vale a pena alugar, será que vale a pena financiar, será que vale a pena eu antecipar as parcelas depois de financiar, será que vale a pena eu ter uma taxa de juro fixa, será que vale a pena eu ter uma taxa de juros que não é fixa, sei lá, embutida na inflação, o que é péssimo, já trago de antemão. Então tudo isso é um conhecimento indispensável para que tu tome boas decisões, que deveria ter no colégio, né, obviamente, mas que não tem, enfim. Então isso é interessante da gente ter entendimento quando se trata de dívida saque. Outro ponto é que existem outros modelos de dívida, né, de metodologia de cálculo de juros, que é, por exemplo, o price. Quando tu vai pegar um empréstimo pessoal, tu não vai pegar uma taxa de juros no saque, tu vai pegar uma taxa de juro price, que normalmente funciona da seguinte forma: tu tem um valor da parcela fixo. Diferente do saque, que a parcela ela vai reduzindo, no price o que acontece é que o valor da parcela ele é fixo. Só que daí eles vão equivalendo essa questão dos juros frente ao abatimento do saldo devedor, né? E aí eles mantêm sempre a mesma, o mesmo o mesmo valor da parcela. Só que daí o que acontece? No início de um empréstimo price, tu paga muito juro e quase nada de saldo devedor. No final, tu paga menos juro e mais saldo devedor, certo? E aí mantém o mesmo valor da fatura, mas a proporção muda. E aí isso gera uma questão muito interessante. Digamos que tu tenha feito um empréstimo pessoal de 10 anos, tu pagou 5. Vale a pena eu pagar os outros 5 antecipadamente? Provavelmente não, porque na realidade todo o juro tu já pagou. Daqui pra frente tu tá só abatendo saldo devedor.
Então, eu vou fazer cálculo, eu não tenho esse número na cabeça, tá? Eu tô só dando um exemplo e se nós fôssemos pro papel não seria o adequado, mas só pra dar um exemplo. Digamos que tu pegou 100 mil reais pra, sei lá, fazer uma reforma da tua casa ou pra comprar um carro. E é metodologia Price. 10 anos, que não é o normal também, o normal é 5, mas só pra dar exemplo. Nos 5 primeiros anos, digamos que tu vai pagar um monte de juros e que tu abateu do saldo devedor 40 mil ou 30 mil nos 5 primeiros anos. E ainda tu tem, depois de 5 anos pagando uma parcela, tu ainda tem 70 mil de saldo devedor. Mas como? Eu paguei 5 anos dessa dívida e eu ainda tenho 70 mil para pagar? Como assim? É, meu querido, é normal. Isso é o cálculo do Price. No início tu paga só juro. Tu vai abater saldo devedor só da metade para baixo, quase. Aí as pessoas, ai, que injustiça! Gente, a regra tá aí. É só tu pegar o contrato e ler o contrato. Só que o que acontece? As pessoas não fazem cálculos, as pessoas não têm educação financeira, não têm conhecimento básico. E aí tomam decisões equivocadas. Metodologia Price funciona assim. No início tu vai pagar só juro. Da metade em diante tu vai pagar mais saldo devedor. Então tu pagou 5 anos e tu pagou só 30 mil da dívida. Ainda tem 70. Ai, que injusto. Não é. É o que é. Nós que temos que adquirir conhecimentos e atitudes financeiras adequadas para ter um comportamento adequado, para não achar que isso é a solução para nossa vida. Até porque normalmente esse tipo de financiamento vai ter, esse tipo de empréstimo vai ter uma taxa de juros de 3, 4, às vezes 5% ao mês. E isso é horrível. Vai corroer a tua qualidade de vida. Aí tu faz o cálculo. Dos 100 mil que tu pegou, sei lá, tu vai pagar 200 mil. Mais uma vez, eu não fiz esses cálculos, tô dando número aleatório. Devia ter deixado os exemplos pronto, né? 200 mil tu tá dando pro banco. Poxa, mas que injustiça, o banco tá ganhando em cima de mim. Ou não, não é uma injustiça que o banco tá ganhando. É tu que quis antecipar um prazer que tu não podia pagar. Queria comprar um carro que tu ainda não podia pagar. Queria, sei lá, reformar a casa que tu ainda não podia reformar. O banco só tá fazendo a parte dele, o serviço dele. Ele ganha dinheiro com isso. Vai nós adquirirmos conhecimento, atitude, comportamento para fazer as coisas que fazem sentido e não para cair em conversa de, de muitas vezes o meio que a gente vive, de achar que dívida é a solução, ou de achar que o banco está nos direcionando para o melhor caminho, nos dando uma grande chance na vida de adquirir aquilo que a gente precisa. Teve uma vez que entraram em contato comigo, não sei o que passa na cabeça das pessoas, né? Jéssica, nós queremos muito que tu trabalhe conosco, divulgando conteúdo, a gente te paga isso, te paga aquilo outro e tal. Eu digo, que tipo de conteúdo? Não, porque agora a empresa tem uma nova frente de empréstimos. E que isso aqui, tu imagina, olha a história que eles contam, presta atenção que tu pode estar caindo nessas coisas. Olha só, Jéssica, tu pensa uma pessoa que trabalha o dia inteiro, aí sai do trabalho, precisa pegar um ônibus para ir para a faculdade, porque ela ainda estuda, chega em casa meia-noite, deu ônibus, cansada, no outro dia tem que voltar a trabalhar. Tu imagina o sacrifício que essa pessoa faz, Jéssica. E aí o que a gente tem é uma solução para ela poder comprar o carro dela. E aí ela compra o carro dela e ela consegue ter uma qualidade de vida, porque daí ela não precisa mais ir para aula de ônibus. Então, assim, o que a gente tem para te propor é que tu construas conteúdos que mostre para a pessoa o quanto ao fazer uma aquisição dessas, ela vai aumentar a qualidade de vida dela. Eu fiquei olhando para a pessoa assim, é sério mesmo? Tá bom, muito obrigada. Não seguiremos a conversa. Mas garanto que tu ficou pensando: "Nossa, é verdade, essa pessoa tá tão sofredora andando de ônibus, que eu acho que ela tinha que comprar um carro".
Aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz um empréstimo, compra o carro. Ela não tem dinheiro para dentro da organização dela para pagar a fatura, a parcela do carro, a manutenção do carro, o combustível do carro, o IPVA do carro. Ela nunca pensou sobre isso. Aí compra o carro. Aí agora ela mal tem dinheiro para pagar o combustível do carro, ela tem que começar a controlar o que ela come, porque ela tá pagando uma coisa que ela não podia nem ter. E aí, ao invés de comprar um carro, ela tá comprando 2. Só que um não é de propriedade dela. Ela tá pagando de juros. Não faz o menor sentido uma pessoa nesta condição comprar um carro, porque a qualidade de vida que ela tá querendo comprar pra parar dentro da ônibus pra comprar o carro, ela tá corroendo, porque ela está se colocando no ciclo da escassez. Ela tá entrando no túnel. Cheguei a bater no microfone. Ela tá entrando no túnel. Porque agora ela tem que ficar fazendo 1000 contas, porque ela não consegue mais arcar com os compromissos dela ao longo do mês. Ela se colocou numa situação extrema de escassez que não precisava. E tu já sabe, se tu acompanha o podcast, que escassez consome capacidade cognitiva, consome a tua capacidade de raciocínio, de conseguir ter inteligência fluida. Ela faz com que a tua atenção fique desfocada, com a tua produtividade fique desfocada, com que tu negligencie diversas outras coisas ao teu redor que não estejam relacionadas com dinheiro. Ou seja, é péssimo. Mas a forma com que esse tipo de solução é apresentada é como se fosse a solução. E boa parte das pessoas caem nisso. Então o que eu quero dizer aqui é, primeiro, tu tem que ter conhecimento comportamental de como essas historinhas vão te manipulando, que é o que eu disse agora. E segundo, tu tem que ter conhecimento prático. E se tu não tem esse conhecimento, tu vai pro Google. Ai, Jéssica, explica melhor tal coisa. Gente, isso é dar um Google. Como funciona a metodologia SAC? Como funciona a metodologia Price? Como que faz uma calculadora online gratuita para calcular se vale a pena comprar parcelado ou comprar à vista? Tem tudo isso na internet. É engraçado que as pessoas usam a internet para um monte de coisa. Agora, para fazer um Google, para perguntar uma coisa que é da sua vida e da sua importância, elas não fazem. Aí vão perguntar, eu não entendi direito como que funciona. Google. Isso é o que eu acho que é mais interessante quando se fala de educação financeira. Diferente de comportamento e atitude, que são coisas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que refletir, que não é uma coisa que eu possa abrir um Google e pesquisar. Educação financeira é uma coisa que tu pode abrir um Google e pesquisar. É só ter boa vontade. No YouTube, 99% das pessoas que falam de finanças falam de educação financeira. Tem muito conteúdo bom sobre educação financeira na internet de forma completamente gratuita. É diferente das outras coisas que eu trabalho, que exige reflexão, que não é dar um Google. Por isso que eu acho que é tão lindo o trabalho que eu faço, modéstia à parte, porque não é um Google que vai resolver a tua atitude com o dinheiro, que vai resolver as tuas vulnerabilidades, que vai resolver a tua questão comportamental, porque isso exige reflexão, isso exige análise, isso exige metacognição, que é tu ir aprendendo a pensar sobre os teus próprios pensamentos, exige tu começar a perceber teus gatilhos, exige tu mudar teu ambiente, exige questões que não são práticas de dar um Google. Tu não vai ter um Google na resposta, né? Tu não vai ter uma resposta dando um Google. Porque vai depender de um processo de mudança de dentro para fora. Quando a gente fala de atitude de comportamento, a mudança é de dentro para fora. Esse processo de autoconhecer-se, esse processo de se entender, esse processo de saber como que eu funciono. A mudança em relação ao dinheiro, quando a gente fala de atitude e comportamento, é de dentro para fora. Agora, quando eu falo de educação, é de fora para dentro. É dar um Google que tu resolve o problema. A gente tem que cair nessa real, sabe? Porque se eu caio nessa real, eu digo assim, não tem nada que eu não saiba que eu não possa buscar saber. E dívida é um exemplo desses. Tu pode dar um Google e saber como funciona um saque e um price. E tu pode dar um Google e pedir uma calculadora online
de aluguel ou financiamento. Tem tudo hoje na internet. No ChatGPT, sei lá, tá? Então, isso eu julgo que é uma coisa imprescindível de ser compreendido. Todos deveriam saber como funciona um empréstimo, como funciona um financiamento, como que funcionam os cálculos das taxas de juros e se isso vale a pena para ti ou não. Entendendo que, e aí isso não é dado no Google, que essa construção da narrativa em volta dessas propostas, como eu falei da que eu recebi, essas narrativas, por vezes, elas podem te manipular. Então, se tu souberes que essas manipulações podem acontecer, tu também já fica, né, mais atento a isso. Por isso que eu sigo, né, focando muito mais nessas partes do que nessas partes de educação financeira. O terceiro item ele tá diretamente ligado com o que a Ana Maria Luzardi fala, que a Ana Maria Luzardi é a maior referência que nós temos no mundo falando sobre educação financeira, sobre conhecimento financeiro. E ela tem um tripé que ela diz o seguinte: todas as pessoas precisam entender de inflação, de taxa de juros e de risco. Todas as pessoas têm que entender, no mínimo, esses 3 conceitos. Ela chama dos como é que é? Dos Big Three. Fiquei pensando como é que ela chamava? Aí eu me misturei com Big Five, não, Big Three. Que é exatamente esses conceitos: inflação, taxa de juros e risco. O que é inflação, taxa de juros e risco? Inflação, nós temos que saber que o nosso dinheiro, ele perde valor ao longo do tempo. Portanto, o dinheiro que tu tem hoje, daqui 5 anos, não vai comprar a mesma coisa. Se tu pensar que tu foi no supermercado há 5 anos atrás com R$100, com R$100 hoje, o que tu compra no supermercado? Isso é o impacto da inflação. A inflação nada mais é do que corroer o nosso poder de compra. E ela acontece por diversos fatores macroeconômicos, né, e eu não vou adentrar nesses aspectos, mas nós temos que entender que o nosso dinheiro ele vai perdendo valor. E que nesse processo do dinheiro perder valor, eu preciso me antecipar, me organizar a esta perda de valor também. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um investimento, eu preciso pensar que o meu ganho de rentabilidade precisa ser superior à inflação, ou seja, precisa ser superior ao aumento dos preços das coisas, para que eu tenha o que a gente chama de rentabilidade real. Porque quando eu pego a rentabilidade junto com a inflação, eu tenho a rentabilidade nominal. Então eu tenho lá, tá rendendo inflação mais 8. Então, inflação mais 8 é nominal, 8 é o real. Por quê? Porque eu tô fazendo com que o meu patrimônio, ele aumente de valor para além do aumento do custo das coisas. E é isso que a gente tem que sempre trabalhar, né. Então a inflação é uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado muito grande. Por quê? Porque ela dá diretamente no nosso dia a dia. Ela tem impacto direto no nosso dia a dia, né, a inflação. Tu olha pra inflação e tu pensa: "Puxa, não compro mais a mesma coisa no supermercado". Agora tá a febre da questão do café, né. Nossa, não dá mais pra tomar café, porque tá caríssimo o café. Outra coisa que eu acho que tá todo mundo reclamando, deixa eu lembrar, era café, café e ai meu Deus, o Guilherme estava brincando esses dias com isso. Que era café, não era arroz, não era feijão, mas era alguma coisa assim, tipo, básica também, sabe. Agora eu não lembro. Enfim, isso é inflação acontecendo e a gente precisa se proteger. Então a Luzardi diz que a inflação é um dos Big Three. Outro Big Three é taxa de juros, e é interessante a gente entender essa dinâmica entre taxa de juros e inflação. Inflação, então, é a variação do preço das coisas. Taxa de juros e aí a taxa de juros ela pode ter várias abordagens, né, no sentido de que várias implicações. Eu posso olhar para a taxa de juros, por exemplo, como taxa de juros compostos. Então, o que é a taxa de juro composto? Eu vou colocar meu dinheiro aqui hoje, R$100, rendeu e agora eu tenho 110. Portanto, os juros compostos significa que eu não vou mais ter uma rentabilidade do meu dinheiro pelo 100.
agora eu vou rentabilizar pelo 110. Então isso vai fazendo com que nós tenhamos um benefício absurdo do longo prazo. Sendo que quando tu fica, sei lá, 10, 20 anos com o dinheiro investido, o valor que tu deposita é inferior ao juro que tu ganha. Isso é o grande milagre dos juros compostos. E a gente tem que ter esse discernimento para ver o quanto vale a pena investir no longo prazo. Por quê? Como é que funciona? Por exemplo, eu deixei uns números, esses eu deixei pré-pronto, um número para eu não errar os valores. Digamos que tu invista R$ 1.000 por mês, durante 20 anos, a uma taxa de 0,7 ao mês. Eu coloquei uma taxa de 0,7% ao mês, que é uma taxa que, ok, no Brasil dá para conseguir, tá? Se nós somarmos 20 anos de um investimento de R$ 1.000, nós vamos conseguir ter aí 242 mil investido, certo? Então, tu desembolsou 242 mil para colocar ali. Ao longo desses 20 anos, ele está rentabilizando 0,7 ao mês. Quanto tu tem no final? 629 mil. Só de juros foi 387 mil. Mas tu depositou 242. Pois é, tu depositou com 242. De juros tu tem 387. Então, o dinheiro trabalhou para ti. Tu depositou 242. E de juro, tu tem 387. Somando, tu tem 629. Este é o grande poder dos juros compostos. O que tu desembolsou do teu bolso é menor do que o que tu tá ganhando de juros. Por quê? Porque cada vez que tu coloca um dinheiro a mais, e aquele dinheiro também vai rentabilizando, eu não vou mais ter juros sobre o valor inicial. Eu vou ter juros sobre o capital total, que já está com os juros embutidos. Então, isso faz total diferença na construção de longo prazo. Então, esse conhecimento sobre taxa de juros, ele é imprescindível para que a gente também valorize a constância nos investimentos, percebendo que eu não vou mudar de vida de um dia para a noite. Agora, se eu for persistente, os juros compostos vão trabalhar por mim. E ao trabalharem por mim, eu consigo ganhar segurança e liberdade, mesmo que eu ache que eu estou colocando pouco hoje. Se eu for consistente ao longo desse tempo, eu consigo muito. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma simulação colocando R$ 500 durante 30 anos. Também daria um resultado bem interessante. Então, o que vale não é o que tu faz hoje. O que vale é a constância que tu tem em repetir isso durante muito tempo. É isso que vai te garantir segurança e liberdade, tá? Então, este é um conhecimento muito importante sobre taxa de juros. Uma outra coisa que nós temos que entender em relação a juros é aquela famosa taxa Selic que falam lá no Jornal Nacional. O que é aquela famosa taxa de juros que falam lá no Jornal Nacional? A taxa Selic é a taxa básica de juros, que ela tem influência sobre vários aspectos. Como assim sobre vários aspectos? Quando a taxa de juro tá alta, a taxa Selic tá alta, alguém vai pegar um empréstimo, tu vai pegar um financiamento, uma empresa vai pegar dinheiro para conseguir comprar e aumentar a sua fábrica, vai pagar muito caro por esse dinheiro. Então, quanto maior a taxa de juros, Selic no caso, né, a taxa de juros básicas, maior também vai ser a taxa de juros dos outros bancos, das outras questões que vão disponibilizar dinheiro para as pessoas, para as empresas, enfim. Então, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela vai gerar influência em todas as outras cadeias de crédito. Assim como ela também vai servir de subsídio para a rentabilidade de produtos, né? Então, assim, se a taxa básica de juros, a Selic, estiver alta, um investimento de renda fixa, ele vai render mais, porque um dos principais indexadores das rentabilidades dos produtos de renda fixa é justamente a taxa básica de juros, que aí vai pegar a Selic, que vai dar o norte, e aí eles vão pegar o CDI. Não vou entrar nisso, depois eu vou comentar rapidamente, mas não quero adentrar nesses aspectos. Então, a taxa básica de juros vai influenciar tanto na disponibilização de crédito, quanto na rentabilidade dos investimentos, certo? Se tem uma taxa de juros muito altas, 12, 13, 14, 15% de taxa de juros, taxa Selic, aumenta a rentabilidade dos investimentos, certo?
Então o que que acontece? Quando aumenta essa rentabilidade dos investimentos, as pessoas elas começam a querer colocar o seus dinheiro nesses investimentos, começa a tirar dinheiro de circulação. Por quê? Porque agora não circula mais. Quem queria pegar empréstimo não pega mais. Quem queria, quem estava pensando: "Ai, não vou comprar, não vou colocar meu dinheiro em renda fixa lá, vou abrir meu negócio. Taxa de juro muito alta, não vou abrir meu negócio, vou correr risco pra quê? Se eu boto aqui o investimento e ganho 15% ao ano, eu vou correr risco de abrir uma empresa e ainda ter que, né, passar por todos os percalços que um empresário tem? Não, vou colocar aqui". Então quando eu tenho esse aumento da taxa Selic, sai dinheiro de circulação, e isso em certa medida controla a inflação. Por quê? Se eu tenho menor disponibilidade de dinheiro na economia, se tem menor dinheiro circulando na economia, as pessoas estão comprando menos. Se estão comprando menos, eu não tenho demanda. Se não tem demanda, o que que faz? O preço cai. Então, é por isso que o governo, quando a inflação dispara, ele vem e aumenta a taxa de juros, para tentar controlar a inflação. Então eu aumento a taxa de juros, tiro o dinheiro de circulação, menos pessoas comprando, o preço das coisas tem que cair. E aí o governo passa nesse balanço entre aumenta a taxa de juros, só que se eu aumento a taxa de juros, eu inibo o crescimento econômico, porque as pessoas não vão querer correr risco num ambiente econômico instável. Então, no momento que eu tenho um aumento da taxa Selic, aumento dessas rentabilidades, eu tenho uma fuga de capital de risco, né, as pessoas não querem correr risco. E aí tiram dinheiro de circulação, tirando dinheiro de circulação, eu vou tentar abaixar a inflação. Então por isso que muitas vezes a gente escuta, conversas, né, de quem tá à frente dessas decisões dizendo assim: "Se a inflação se comportar, nós podemos começar a baixar a taxa de juros". Por quê? Porque se a inflação não dispara tanto, eles conseguem ir reduzindo a taxa de juros. Reduzir a taxa de juros significa alimentar para que a economia volte a girar. Taxa de juro muito alta, economia baixa. Taxa de juro mais baixa, economia alta, entendeu? Então esse entendimento é importante que a gente vá tendo, porque isso implica diretamente na nossa vida, né, implica na vida de ir no supermercado. Essa relação taxa de juro, inflação, sei que é um conceito um tantinho difícil, mas eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouquinho nisso, é um conhecimento que é importante. Então, deixo aí de insights ou de, assim, curiosidade para que você busque esse conhecimento também. Então esses são 2, né, dos Big Three que a Luzard traz: inflação e taxa de juro. O outro é risco, que é justamente nós sabermos que nós não podemos colocar todos os ovos numa mesma cesta, não é mesmo? Isso é uma base da teoria de finanças tradicional, que diz que nós precisamos diversificar os nossos dinheiros, os nossos capitais, para que a gente não corra risco desnecessário. Tipo, vou colocar todo o meu dinheiro em determinado lugar, e aí qualquer coisa que aconteça eu tô falido. Então, não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar, sabe. Então, a diversificação, o entendimento de que para que eu tenha mais retorno, eu vou ter que correr mais risco, e aí eu tenho que ponderar se vale a pena esse risco, menos retorno, menos risco. Então entender essa dinâmica entre risco e retorno é importante para que a gente comece a pensar sobre investimentos. Então para que eu comece a pensar sobre investimento, eu tenho que entender relação inflação, taxa de juros e risco. Para daí sim, e aí esses já são 3 aspectos, somados com fluxo de caixa e somado com dívida, nós já falamos sobre 5. Tendo este conhecimento, aí sim a gente pode entrar na questão de investimento, que é indispensável que tu saiba o básico de investimento. O que eu preciso saber de investimento, Jéssica? Tu precisa saber o que que é uma renda fixa e o que que é uma renda variável, primeiro, para que não caia em conversa do vigário, dizendo assim: "Você vai poder ganhar 10% de rentabilidade no mês". Oi? Óbvio que não existe investimento que vai te dar 10% de rentabilidade no mês, de investimento sério. Pode ser que tu invista num negócio e, dependendo desse negócio, pode te dar, o que é assim, dependendo do negócio, né, pode te dar.
Pode dar. Eu estava pensando na margem de lucros de alguns negócios, né, tipo, quanto tu coloca de capital, quanto tu tem de ROI, mas é um retorno bem significativo. De todo modo, tu tem que correr todo o risco de empreender, e aí tu tem que saber mitigar risco, que é o que a gente acabou de falar. Mas investindo, tipo assim, tu não tá trabalhando por nada, tu só tá colocando teu dinheiro lá e esperando a rentabilidade. Nunca você vai ter 10% no mês. Isso é uma baita ilusão. Tem uma outra frase que é muito famosa dentro de finanças tradicionais que é: não existe almoço grátis, né? Se tu acha que tu vai sair por aí investindo e tendo almoço grátis, sinto muito, tu tá perdido. Não é assim que funciona. Então, entender que renda variável não tem como ter promessa de rentabilidade. Se alguém chega pra ti e diz assim: "Você vai ganhar 10% no mês", foge, porque é treta, estão querendo te enganar. Isso não existe. Então esse é um primeiro entendimento, tu tem que entender que renda variável flutua, oscila e que não tem garantia de retorno. "Ai, coloca no Bitcoin porque vai não sei o quê. Ai, coloca na ação. Ai, coloca no fundo não sei o quê, porque tu vai ganhar não sei quanto". Se alguém te prometer rentabilidade em investimentos de renda variável, o que que é renda variável? São investimentos que têm uma oscilação que tu não consegue prever teu ganho. Se alguém te fizer promessas de que tu pode ganhar determinada rentabilidade com isso, fuja, porque isso é golpe, certo? Então tem que ter este conhecimento para que tu não caia em golpe. Paralelamente, nós temos a renda fixa. A renda fixa nós conseguimos prever o quanto nós vamos ganhar, por quê? Todo investimento de renda fixa, a rentabilidade desse investimento, ela é estabelecida a partir de um indexador. O que que é um indexador? É um índice que serve de parâmetro para dar a rentabilidade daquele produto. Então eu gosto de explicar renda fixa como que se fosse assim, tu tá indo no supermercado e tu lá olha toda aquela prateleira de massas. Eu tenho massa espaguete, eu tenho massa parafuso, eu tenho massa de letrinhas, eu tenho massa cabelo de anjinho, eu tenho inúmeras massas ali. Cada uma tem uma marca, cada uma tem um prazo de validade, cada uma tem um risco de ser boa ou ser ruim. Acontece a mesma coisa com produtos de renda fixa. É como se tivesse uma prateleira e tem lá um monte de produto financeiro com cada um tem as suas características. Prazo de validade, rentabilidade, eh, o emissor, né, quem é que está emitindo, ou seja, para quem que tu vai emprestar aquele dinheiro, e qual é o indexador. Então, se é a inflação, se é o CDI, se é a a Selic propriamente dita, né, existem títulos, por exemplo, título do governo que vai rentabilizar exatamente a Selic, mais uma taxinha pequenininha, mas que vai ter a rentabilidade da Selic. Então, vai depender do produto que tu está escolhendo, o indexador que vai ser. E também o tipo de rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, tá? Não vou me adentrar explicando todos os aspectos aqui, porque nós levaríamos horas e horas, e como eu sempre digo, meu objetivo aqui é te dar um macro para que tu saiba o que tu tem que buscar estudar. Então, dito isso, quando nós temos um indexador, por exemplo, um produto de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, tu empresta dinheiro para o banco, ele está pagando 120% do CDI. O que que isso significa? Que ele está pagando 120% numa taxa que é o certificado de depósito interbancário, que é o CDI, que nada mais é do que uma taxa muito próxima à taxa Selic, tá? Então a taxa Selic está 12, o CDI vai estar 11,9. É muito próximo à Selic. Se está 11,9 e a rentabilidade do produto é 120, então, na verdade, ao invés de ser 109, vai ser, ao invés de ser 11,9, vai ser que 11,9 é o 100%, vai ser 120% disso. Então, tem 20% a mais aí em cima que vai ter de rentabilidade. Se a taxa do CDI cair, cai a rentabilidade. Se a taxa do CDI subir, sobe a rentabilidade. Mas eu tenho como prever, né? Eu tenho como saber mais ou menos o movimento do mercado, saber o que que vai acontecer. Quando eu tenho um pré-fixado, que é um valor exato, eu já sei. Vai me render 10%, se eu invisto por um ano, vai me dar tanto por cento de rentabilidade. Se tem híbrido, que é uma taxa fixa mais inflação, por exemplo, eu também consigo mais ou menos prever. Pego a taxa fixa mais a variação da inflação, projeção da inflação, consigo prever. Então, sempre produtos de renda fixa eu consigo prever rentabilidade. Produtos de renda variável eu não consigo prever rentabilidade. Quando a gente fala de produto de renda fixa, reserva de emergência, por exemplo,
indiscutivelmente vai ser num produto de renda fixa com liquidez imediata e seguro, né. Então não existe reserva de emergência em ações, não existe reserva de emergência em Bitcoin, não existe reserva de emergência num ETF. Reserva de emergência é renda fixa, liquidez diária, baixo risco. Não, ou seja, baixo risco significa que tu não tem nenhuma possibilidade de diminuir o capital que tu investiu. É isso. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu vou começar a investir em renda fixa em outros produtos, porque eu já montei a minha reserva de emergência. Aí sim eu vou galgando outras coisas. Eu vou investindo em vou começando a investir em alguma coisa em ações, se eu achar que é adequado. Eu, Jéssica, julgo que é indispensável a gente ter uma alocação no exterior, em dólar, porque dólar é uma moeda forte. O Brasil, infelizmente, não é uma moeda forte, é uma moeda que vem se desvalorizando muito mais do que o dólar ao longo do tempo. Se a gente pensar, quando teve o plano real era 1 para 1, agora tá 6 para 1. Então assim, a nossa desvalorização é gigantesca frente ao dólar. Então eu preciso me proteger do macroeconomicamente. Então eu vou investir no exterior. E ir galgando essa construção, esse conhecimento para chegar lá. Então eu acho que isso é bem importante, tá. Então em termos de investimento eu acho que isso é indispensável. Entender essas diferenças, renda fixa, renda variável, e entender que investimento não vai te deixar multimilionário, não é o investimento que vai te deixar milionário nesse sentido. O que vai te deixar milionário? Tu produzir dinheiro e tu investir, porque o investimento é o adubo para o dinheiro que tu já produziu. Só que se você se beneficiar dos juros compostos desses investimentos, aquele dinheiro que tu produziu e que tu colocou ali, adubou com o investimento, ele pode se tornar muito maior do que propriamente o que tu investiu, que foi o que eu mostrei do benefício dos juros compostos. Isto é a maravilha dos investimentos. E que eu quero que tu se instigue a trabalhar para melhorar a tua qualidade de vida, melhorar as tuas decisões, melhorar a relação do dinheiro, para que sobre dinheiro, para que tu invista, para que tu construa essa qualidade de vida, tá. Então investimentos eu acho que é uma coisa que precisa se estudar o básico, até porque mesmo que tu vai contratar uma assessoria de investimentos, que por exemplo, eu tenho uma assessoria de investimentos, né, hoje quem cuida dos meus investimentos é a Edro, o Rafa que faz a minha assessoria, né, ele é um dos sócios da Edro, eu indico a Edro porque realmente o trabalho que eles fazem é com muito cuidado. E por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu tô dizendo que tu tem que ter conhecimento financeiro? Porque tem muita assessoria de investimento por aí muito ruim. Porque a assessoria de investimento, ela não te cobra para fazer assessoria de investimento. Ela ganha por comissão do produto que ela indica. Então tem produtos que ela vai ganhar muito. E aí ela vai querer te indicar produto ruim, que não serve para ti, que vai te dar uma baixa rentabilidade, porque ela tá ganhando muita comissão. Então tu nunca pode pegar uma assessoria de investimento sem saber o básico de investimento, porque senão tu pode ser levado para trás, sabe? E isso acontece muito nesse mercado, infelizmente. Por isso que eu levei tanto tempo pra não, vou pegar uma assessoria, porque eu desconfiava muito. E aí faz 1 ano que o Rafa abriu a Edro, né, e o Rafa é uma pessoa de minha inteira confiança, e eles têm essa preocupação de olhar e dizer assim: "Nós vamos trabalhar pelo interesse do cliente". Mas de qualquer forma, mesmo que seja com a Edro, que é uma empresa séria, que vai trabalhar para o cliente, é indispensável que a gente saiba o básico. A gente não pode entregar o que é a construção da nossa vida, né, o nosso esforço na mão do outro sem nem saber o que tá acontecendo, sabe, tipo numa total ingenuidade, não pode fazer isso. Então, conhecimento sobre investimentos, independente de ter ou não uma assessoria, independente de ter ou não um consultor, é indispensável que você tenha um conhecimento básico, que você entenda essa dinâmica, inflação, taxa de juro, impacto nos investimentos e que você vá olhando para tudo isso, certo? E por fim, mas não menos importante, eu acho que tu precisa adquirir conhecimento sobre aposentadoria. Hoje em dia, o Brasil, ele tem mais ou menos um aposentado para 1,7 de contribuição, né. O que isso indica? Daqui a pouco vai estar 1 para 1, daqui a pouco vai ter menos gente, vai ter mais gente usufruindo do benefício do que produzindo o benefício. E isso vai fazer com que não se tenha sustentabilidade dentro da previdência
social, né, dentro do INSS. Nós precisamos cada vez mais nos prepararmos para a aposentadoria por nós mesmos. Locus de controle interno, o que depende de mim? E é isso que eu vou focar. Então, pensar na aposentadoria e a partir de todos esses conhecimentos de investimento e tal, construir um alicerce sólido para a aposentadoria, eu vejo como um aspecto indispensável para construir qualidade de vida. Então, eu deixo esse tópico também por fim. Então eu falei sobre 7 tópicos, né, eu falei sobre fluxo de caixa, eu falei sobre dívida, eu falei sobre inflação, eu falei sobre taxa de juros, eu falei sobre risco, eu falei sobre investimento, eu falei sobre aposentadoria. Eu julgo que ter esses conhecimentos vai te proteger de golpe, vai te proteger caso tu contrate alguém também, para que tu saiba, né, conversar até no próprio banco. Nossa, tem tantos bancos oferecendo coisas tenebrosas, então assim, não vai sentar com o gerente do banco achando que ele é teu amigo, né. Vai preparado, conheça as coisas, porque senão é aquela historinha da dívida, por exemplo, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, daqui a pouco tu tá acabando com a tua vida por causa daquela ali. Então, não vai: "Ai, meu amigo", não é teu amigo, ele tá fazendo o trabalho dele e tu tem que fazer o teu trabalho, que é ter conhecimento pra te defender, certo? Então acho que esses conhecimentos eles são indispensáveis. Pessoas que eu confio e que, eu julgo que o que eles falam em relação a esses aspectos é interessante. O Bruno Perini, eu mesma já falo várias vezes dele, né, não ganho nada pra isso. Mas eu como eu sei que eu vou fazer esse podcast, todo mundo vai dizer assim: "Ai, Jéssica, fala mais". Eu não vou falar sobre investimentos, deixando claro. Eu fiz esse podcast porque eu julgo que você tem que ter, assim, pelo menos uma direção de o que buscar, mas a minha contribuição maior é falar de comportamento, é falar de atitude, é falar de emoções, é falar de neurociência envolvendo comportamento financeiro. Por quê? Porque essas coisas tu não dá um Google e acha. Então eu acho que o meu papel tem uma importância gigantesca para mudar a qualidade de vida das pessoas, sabe. E educação financeira, tem muita gente boa falando. Comportamento financeiro não se vê. Então o meu papel, o que brilha meu olho e o que eu vou seguir falando, é seguir falando de comportamento, certo? Então não adianta vocês encherem minha caixinha e dizer: "Meu Deus, Jéssica, fala mais", eu não vou falar. Então, para quem que eu sugiro que você busque esses conhecimentos? O Bruno Perini, eu fiz o curso dele, o Viver de Renda. É excelente o curso, excelente. Eu fiz lá em 2020, nós estamos em 2025, ele segue dando e ministrando o curso. E é um curso excelente. Se tu quer te aprofundar nessa questão de investimento, e ele fala todos esses aspectos que eu trouxe aqui, eu super sugiro o curso dele. Uma outra pessoa que eu confio muito, que eu não fiz o curso, mas que é nosso cliente aqui na Plano A, e que a gente conhece próximo e que eu sei os valores dele e eu sei o quanto ele também está investindo em trazer profissionais que foram indicados por mim, inclusive, o Marcelo, que é um professor da URGS, para conseguir analisar, e sugerir, né, investimentos que sejam validados cientificamente, que tenham toda uma metodologia de indicação validada cientificamente, é o Matheus Nogueira. Ele tem um investidor de verdade, que é o curso dele, que também é uma pessoa que eu confio e que você pode achar aqui no YouTube ou se você tá me escutando no Spotify, ele tem o YouTube também, e que eu julgo ser uma pessoa séria e que pode te ajudar nisso, tá. Outra pessoa é o Rafa, que hoje em dia cuida dos meus investimentos, o que ele cuida dos meus investimentos é via Edro, que é uma assessoria de investimento, mas ele também tem cursos, relacionados a tudo isso, que é o Rafael Lara, que você também pode estar consumindo esses conteúdos. Os 3 falam basicamente sobre esse mundo, só que o que eu sempre percebo, né, é que as pessoas elas acabam se familiarizando ou se identificando, tendo maior afinidade com um, com o outro, e os 3 eu acho que são muito bom do ponto de vista técnico, então o que tu escolher aí vai te ajudar bastante, tá certo? Espero que eu tenha te dado um direcionamento, não enche a minha caixinha pedindo pra eu falar de investimentos, eu não vou fazer. Como eu disse, eu julgo que a minha maior contribuição tá no comportamento, que é a parte mais negligenciada, comportamento e atitude, e eu vou seguir trabalhando para que as pessoas melhorem as suas relações com o dinheiro em relação a isso. Educação financeira, conhecimento mais prático, vocês conseguem com essas pessoas que eu mencionei e conseguem tantas outras pessoas aí na internet que podem te ajudar também, tá? Meu muito obrigada, espero que eu tenha te dado uma clareza
Semana que vem voltamos com mais aspectos comportamentais, emoções e tudo isso que a gente gosta de trabalhar por aqui. Se tu gostou, compartilha isso com outras pessoas que também pode contribuir. Meu muito obrigada e até semana que vem.